Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Primeiro eu queria pedir perdão, né, por estar assim, do nada fazendo essa aula gravada, como vocês viram, provavelmente eu já postei algo falando que aconteceu um imprevisto, que eu não ia conseguir dar aula no horário, ia ser muito ruim, assim, para mim. Eu tentei trocar, mas eu vi que vocês iam ter um simulado de redação hoje, o que dificultava um pouco. Então, meio que acabou que eu decidi dar essa aula gravada, ainda mais por ser um assunto um pouco simples, assim, como eu estava comentando com vocês, os assuntos mais essenciais, que mais caem no Enem, eh, Enem não, nos vestibulares em geral mesmo, mais significativos mesmo para a história, a gente acabou já passando. Então eu falei, né, de Brasil Colônia, falei de Segundo Reinado, Primeira República, e agora a gente acabou, né, era Vargas. Então, meio que essa aula de JK não significa que não vai cair, que se vocês deixarem essa aula de lado e forem fazer o vestibular agora no final de ano não vai cair nada JK, não, mas, né, aqueles temas são temas que a gente com certeza que vocês com certeza vão ver, no final de ano fazendo os vestibulares. Mas isso, como eu falei, não tira a importância de acompanhar o resto. A gente ainda no final do ano tem a aula de ditadura militar que costumava cair muito no Enem, né, que tentava ter um objetivo de formar cidadãos, né, de quando você passa no Enem, era para significar que você tem os conhecimentos necessários, né, sei lá, para ser um bom cidadão, enfim, né, claro que a gente pode criticar, porque, né, Enem não mede, inteligência nenhuma, mas ainda assim era esse o objetivo, e costumava cair muito, né, para a gente não esquecer o período, né, ditatorial, e duro e totalmente repressor que a gente teve na história, mas que agora com essa gestão extremamente horrível federal, a gente está tendo um abandono da ditadura militar. Mas enfim, só queria dar essa observação, que eu tô dando essa aula, né, porque eu acredito que ela seja um pouco mais leve, mas enfim, ainda assim peço perdão pelo imprevisto, né, por ter chegado aqui do nada, eh, com a aula gravada, mas é isso, vamos começar. Primeira coisa que eu queria fazer é ler um trecho do último parágrafo que eu tenho aqui, né, de Brasil, uma biografia, falando um pouco de como o suicídio de Vargas atrapalhou, como que o suicídio de Vargas atrapalhou um golpe iminente, né, que diziam que ia ser um golpe militar iminente que ia acontecer agora na história. E como ele consegue, né, frustrar a oposição, como a Lilia Schwartz coloca aqui, né, então ela coloca: muita gente tem muita dúvida, né, eu recebi algum pessoal perguntando: "Ai, mas a pressão, o inimigo, a oposição que Vargas se refere, ela é internacional, ela é os Estados Unidos ou ela é a UDN, os militares?". São os 2, é uma aliança dos 2, então como está aqui: "O suicídio de Vargas frustrou a oposição, porque, né, desnorteada, ela viu escapar a oportunidade de acirrar a crise, né, que estava acontecendo, desmoralizar o presidente, né, que a gente estava vendo, eu falei que teve uma CPI dele, que acusaram ele do assassinato de Carlos Lacerda, com a renúncia, então, né, eles achavam, eu falei, né, que o Vargas tentou fugir, tentou pedir uma licença, que não sei o quê, os militares falaram que não, a única opção que ele teria seria uma renúncia, e abrir caminho, né, para o golpe militar, que foi o último triunfo político de Getúlio. Sua carta de testamento não deixava dúvidas sobre como o suicídio deveria ser entendido pela população. Então essa carta deixa como que a morte, como que, a tirada da própria vida, deveria ser entendida. Era uma campanha subterrânea, de grupos internacionais, né, então a gente já tem essa pressão externa, que aliara-se à dos grupos nacionais. Então, é uma aliança entre os grupos internacionais e nacionais para bloquear a legislação trabalhista e o projeto desenvolvimentista, que é um nome que a gente tem, assim, né, desenvolvimentista, subdesenvolvimentista também vou citar, que vai ser usado, ao longo da história do Brasil, que é um período, né, em que os historiadores, os geógrafos, os sociólogos começam a analisar a história do Brasil, começa a ver, né, a nossa situação de colônia e como a gente por muito tempo foi utilizado simplesmente como base para exploração. Então a gente não tem, né, exatamente assim um desenvolvimento nacional mesmo, um Brasil que desde seu início tem, né, trabalhado para se desenvolver, como a gente vê na Europa, né, como a gente vê
vê, em outros países. E aí aqui agora, né, principalmente com o surgimento de Vargas, a gente vê políticas focadas no desenvolvimento do Brasil, e nada mais, nada além disso. O foco não é simplesmente na exportação de produtos e, enfim, qualquer outra coisa do tipo. O foco é desenvolver o Brasil. E isso, né, esses grupos internacionais, esses grupos nacionais se aliaram para bloquear isso e bloquear a legislação trabalhista que o Vargas desenvolveu. E aí, né, ele fala: se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Olha as palavras que ele usa dentro dessa carta testamento que eu falei que era muito interessante vocês lerem. Otávio Mangabeira, que era um dos grandes líderes da UDN, ainda atordoado, reconheceu que a vantagem política duramente acumulada pela oposição havia lhe escorrido entre os dedos. Então, toda a oposição, toda a vantagem política que a UDN tinha conseguido em manchar o nome dele, em né, fazer aquela CPI, em fazer tudo aquilo, tinha se esvaído, tinha se escorregado pelos dedos. E ele lamenta, mais uma vez ele nos ganhou. Antes de cometer suicídio, Vargas deixou registrado, né? Eu li para vocês a aula passada. Escolha este meio de estar sempre convosco, nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, assim, e aí como colocam aqui, seu gesto final tinha um poderoso apelo político e, de fato, imobilizou a oposição, então conseguiu parar a oposição e paralisou os golpistas, também conseguiu parar o eminente golpe. Mas foi o povo nas ruas quem garantiu a democracia e fez os golpistas recuarem. Então toda a comoção popular, né, que eu estava comentando com vocês acerca do suicídio, fez com que aquela raiva, aquele ódio, aquela mobilização acima de tudo, não desse força, não desse palco para qualquer tipo de golpe. E aí aqui a gente entra, né, nessa situação, né, nesse período caótico, o suicídio de um presidente muito adorado, né, eu falei, a embaixada dos Estados Unidos lá no Rio Grande do Sul, eh, sai, ela é apedrejada, eles fecham a embaixada e fica algum tempo, inclusive, sem ter embaixada dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul. Então, sabem, é um período muito delicado. Café Filho era o vice-presidente na época, se eu não me engano. Uma coisa a se observar é que as eleições dentro dessa Constituição desse período, elas são de presidente e vice-presidente, elas são separadas. Então você elege seu presidente separadamente de como você elege o vice-presidente. Aqui a gente está acostumado, né, aqui, nesse período 2021, a gente está acostumado com faixa, com chapas, perdão, em que a gente tem uma chapa, aí Dilma Rousseff, Michel Temer juntos. Sei lá, Jair Bolsonaro, Mourão juntos. Você vota pelos 2, você elege os 2. E aqui não, aqui você vota separadamente e elege os 2 separadamente, ok? Então a gente tem a eleição do Café Filho, que não era muito assim pró-Vargas, era um pouco em cima do muro e tal, mais propenso às alianças da UDN. E aí, né, ele vira presidente durante esse período, que tem que acontecer, né, o final da gestão de Vargas, em teoria, e é a eleição, né, que seria, no caso, vencida pelo JK. No caso, o que vai acontecer? Algumas tentativas de golpe. A gente tem, assim, na manhã do sábado de carnaval de 56, 2 oficiais da aeronáutica, eles chegam cedo na base e eles tentam retirar do hangar um avião de combate que estava entupido de armas, explosivos, eles decolam, enfim, eles tentam dar um golpe, mas o público não deixa, existe uma comoção, uma resistência popular mesmo, para não deixar com que esse levante durasse, né, não vai durar nem 20 dias, assim, vai acabar antes do final de fevereiro e a rebelião vai ser aniquilada. Então vai ter uma organização para que esse golpe já não aconteça. Depois, durante as eleições, o que que acontece? JK ganha, ele ganha com 36% dos votos, contra os 30 do candidato da UDN, que era o Juarez Távora, mais um general. Também tem nessa eleição, tentou o Plínio Salgado concorrer à eleição, que era o líder dos integralistas lá atrás. E, enfim, o que acontece é que JK ganha. O DN já vai correr para tentar
impugnar essa vitória, essa eleição do JK, tentando, né, reiterar, né, tentar fazer com que agora as eleições fossem ganhas por maioria absoluta, né. A maioria absoluta é quando é 50 mais 1, então 50% dos votos mais 1, 51%, enfim, seja o que for. E agora que a eleição que estava determinada pela Constituição era maioria simples, então simplesmente quem tivesse a maioria dos votos ganhava. E aí foi isso que JK conseguiu fazer, conseguiu ganhar a eleição tendo 36% dos votos, a maior quantidade. E agora, depois que o jogo já tinha acontecido, a UDN, né, estava tentando mudar as regras do jogo depois que eles perderam, né, então agora eles estavam tentando fazer com que fosse maioria absoluta. E ninguém muito vai comprar essa ideia, né, muito provavelmente era porque, eles tinham perdido, e enfim, vão deixar de lado mesmo, e ninguém vai acatar e continua JK sendo validado com a sua vitória por maioria simples. Depois disso ainda, tinha um problema mesmo, assim, dentro das organizações que tinham, assim, que envolviam um golpe de estado, que é que rolava, a presença desse general Henrique Batista Dufles Teixeira Lott, ele era conhecido como Lott, com 2 T's, que era o ministro de guerra. Esse ministro de guerra ele era, assim, uma pedra no sapato dos golpistas, assim, porque ele era um militar muito profissional, ele era muito obcecado pela disciplina, ele contava, assim, com uma lealdade, assim, irrestrita da tropa que ele tinha contato, e não só isso, ele era muito, assim, impecavelmente, né, como está descrito aqui, um legalista. Então, assim, não tinha chances de acontecer um golpe com o ministro da guerra, assim, legalista, que queria seguir as leis acima de tudo. Entendem? Então, aí novamente mais uma articulação de tentar, propiciar a situação de um golpe de estado. O Café Filho, né, do nada ele diz que está doente, que ele precisa de uma licença. Boa parte dos deputados nem acreditava que era real, mas enfim, não tinha muito o que fazer. Tiram o Café Filho e quem assume depois o vice-presidente, no caso de vácuo, né, de presidentes, é o presidente da Câmara, que era um cara na época chamado de Carlos Luz. O Carlos Luz ele era muito assim, se não ele era muito próximo dele, ele era publicamente assumido que queria gostava do golpe, tinha ascendência golpista, tinha tendência golpista, ele tinha vontade, por isso que os deputados não queriam assumir essa licença, não queriam permitir essa licença do Café Filho, mas eles vão ter que deixar e a primeira coisa que o Carlos Luz tenta fazer logo de início é tirar o Lott do cargo dele de ministro da guerra. E, né, isso vai ter uma reivindicação, vai ter uma volta. O Lott, ele vai, assim, vai juntar, vai sair de casa, né, como está aqui, e vai direto para o gabinete. Ele vai conversar com todas as tropas que ele tem e ele vai conseguir fazer a união dos quartéis do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e São Paulo continuarem alinhados com o seu comando, e fazendo com que, né, eles não cedessem a essa comunicação, né, de retirada, de demissão do lote. Então, toda essa resistência desses lugares, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e São Paulo, vão fazer com que, mesmo assim, os militares que queriam dar o golpe não tivessem força suficiente para fazer isso. E isso a gente descreve meio que como um contragolpe do lote para garantir a lei, para garantir a legislação. E enfim, ele consegue permanecer. Então você já vê todo esse ambiente que está tendo, vocês veem que, assim, a ditadura militar, gente, não é do nada. Ela está desde lá atrás sendo mobilizada, sendo articulada. A gente tem o surgimento da UDN lá no fim da era Vargas, já para protocolar, assim, planejar, né, a melhor palavra, um possível golpe, um lugar de melhor união dos militares para dar um golpe militar no Brasil. E aí vai acontecendo, a eleição atrás da eleição, no, né, nesse último governo Vargas, eles acham que a melhor oportunidade seria agora, e Vargas dá um pause, né, com o seu suicídio, e mesmo depois disso, mesmo depois de várias articulações, a gente tem uma resistência, né, para que isso aconteça. Então, de fato, vai chegar e o JK vai conseguir ser eleito. Um detalhe, né, que como eu tinha acabado de comentar, o vice-presidente ele era eleito separadamente. E quem é eleito é um cara chamado João Goulart. O João Goulart ele já era alinhado mesmo com o PSD, com o PTB. Então, assim, não acontecia de ser uma oposição ao JK. Mas é importante falar porque ele é muito conhecido pelo nome, né, pelo apelido de Jango. E, enfim, a gente vai citar ele futuramente nas nossas aulas de
história do Brasil. Uma coisa também importante é que se vocês viram que o JK ele não ganha as eleições com uma grande propaganda, assim, com grande, né, apoio popular, ele não ganhou nem mais do que a metade, ele ganha só 36%. E o Jango, né, João Goulart, ele consegue ganhar com mais votos do que o próprio presidente. Então, assim, a reunião popular para votar no Jango foi maior do que o próprio JK, ok? Então aqui eu só voltei nesse slide para falar, né, que a gente ainda está nessa Constituição de 1946, que não incorpora os trabalhadores do campo, a legislação trabalhista, por exemplo, que já faz, né, essa questão da maioria simples para a eleição de presidente, que também, como eu estava falando, separa, né, a eleição de presidente para vice-presidente, para vocês não esquecerem mesmo de que a gente ainda está nessa Constituição de 46, ok? É simplesmente isso. E aí a gente entra realmente no governo Juscelino Kubitschek, né. Então tem uma frase que é muito famosa, não sei, né, acho que todo vestibulando já ouviu essa frase, é engraçado que a gente estuda JK bem justamente no final do semestre, não no final do semestre, né, a gente não tá no final do semestre, mas já tá muito próximo dos vestibulares, né, e aí a gente tenta fazer aquele rolê, né, que o JK fez no Brasil, 50 anos em 5, tentar, né, juntar tudo que a gente precisava fazer para se desenvolver dentro de 5 anos de gestão dele mesmo. Uma coisa que também eu não comentei é que a Constituição ela previa, uma proibição à reeleição. Então não tinha como o JK ser reeleito por mais 5 anos, ok? Ele tinha que sair, tinha que ter outro candidato pelo PSD e PTB, ok? Só fazendo essa observação. E aí tem essa ideia de 50 anos de 5, né? O clima otimista ele contagia a população, né? Nessa política desenvolvimentista que eu estava comentando. O JK, né, as pessoas falam ele era de Minas, ele consegue ser deputado, para depois ser prefeito, para depois ser governador, ele consegue alavancar sua carreira, e muita gente fala que ele era muito simpático, ele conseguia conquistar as pessoas nas palavras, ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa muito otimista, e isso vai conseguir realmente contagiar esse ânimo do JK para desenvolver o Brasil, vai conseguir contagiar a população, e ele vai ter vários desses discursos, mesmo dessas propagandas a respeito da imagem dele de 50 anos em 5 e conseguir fazer várias coisas. E acompanhado disso, essa política, né, de desenvolver o Brasil, né, a gente tem o capitalismo associado. O capitalismo associado, ele é algo que a gente vai citar, assim, mais especificamente mais para frente mesmo, mas ele é basicamente essa ideia de associar o Estado Brasil com capital estrangeiro. Então o JK ele vai ter uma frase que vai marcar muito, na verdade, que tá nos stories, gente, nos slides mais para frente, que ele fala, né, que ele não liga, ele só liga para onde a fábrica tá e não para onde está o investidor. Então, a grana, o investimento nessa época não vai ser priorizado de uma forma em que não importa se for um empresário brasileiro ou uma multinacional, a gente está aceitando. Com apoio teórico do ISEB, que era um instituto brasileiro, eu não sei exatamente o nome, assim, da sigla, mas era um instituto de estudos, assim, sobre a condição brasileira mesmo, era tipo um IBGE, um pouco próximo disso, que organizava essas coisas e que fazia estudos mesmo para falar o que o Brasil estava precisando, né, gente, porque o Brasil está nessa situação de país de terceiro mundo, né, em que as pessoas agora estão fazendo todos os seus corres para tentar aumentar a condição, para tentar subir na economia mundial, ter seu destaque na economia mundial, e o JK tinha foco nisso também. Então a gente também vai ser muito contagiado por essa questão do programa ou plano de metas, né? A gente pode chamar do que quiser, porque foi o primeiro e assim o mais ambicioso programa de modernização que já tinha sido assim apresentado no Brasil, na história do Brasil. Era um plano de desenvolvimento nacional que foi planejado pelo Estado, né, e que, assim, contava com 31 metas, assim, cada uma com cada foco, que se agrupava em cada setores. Então a gente pode separar esses setores, assim, né, por áreas. E a gente pode falar que esse plano de metas teve, assim, seus preferidos. Então, em primeiro lugar, a gente tem a indústria, por exemplo, que representa mais ou menos um crescimento de 80%. Vai ter um crescimento fulminante, principalmente, assim, na área siderúrgica, na área, automotiva, na área naval,
construção civil, a gente vai ver, por exemplo, né, a construção de Brasília mais para frente. E aí a automotiva também, assim, vai ter a primeira vez que a gente vai ter carros, assim, que 50% deles eram feitos numa fábrica brasileira. Porque, né, a gente pode ter, por exemplo, na indústria automotiva, fazer com que as empresas lá fora, porque às vezes compensava mais ter uma fábrica lá fora, produzir um carro lá e importar, né, trazer para cá para o Brasil. E aí agora não, a gente está estimulando as fábricas a virem para cá. Poderia ser uma multinacional, poderia ser uma empresa totalmente brasileira, né, aos olhos de JK, tanto faz. Mas ainda assim, ele trazia essas empresas, a fábrica pelo menos para cá, que, né, acabava pagando imposto, paga aqui, isso, paga aquilo, dá mais lucro para o Brasil ter uma fábrica aqui do que ter, algo de fora. E aí foi muito novo, né, ter carros aqui no Brasil que pelo menos, por exemplo, 50% eram de peças brasileiras, aqui do Brasil. E enfim. A outra que também teve um crescimento bem grande, né, de 150%, né, com muita ajuda de um cara chamado Bernardo Sayão, que vai consolidar, assim, o modelo rodoviário aqui no Brasil, pavimentando 6.000 quilômetros de novas rodovias, enquanto antes o Brasil só tinha, assim, 4.000 quilômetros. Então, em 5 anos eles vão conseguir construir 2.000 quilômetros de rodovia, e é muita coisa, assim, eles vão conseguir conectar o Brasil. Principalmente vai ter esse rolê, é o início, assim, de uma discussão, não é o início, assim, já tem há algum tempo, mas essa questão de unir o Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco. Vocês viram as construções que vão ter na América Latina, Argentina, Chile, enfim, seja o que quiser, são países extremamente menores, são países pequeniníssimos. Então, para você juntar aquela cultura que está lá no norte, do Brasil, com o sul, com o centro-oeste, com o nordeste, com o sudeste, era uma coisa diferente. Era, eh, diferente para os brasileiros de se sentirem uma coisa, né. Eu falei que lá no Segundo Reinado, por exemplo, vencer a Guerra do Paraguai ajuda nisso, e outros passos vão acontecer, vão ajudar nisso. Mas aqui a gente tem também já uma tentativa física, assim, por exemplo, simbólica e física de conectar, de ter rodovias que agora, se você caísse numa rodovia, você conseguia chegar, por exemplo, naquele outro estado, naquele lugar. A gente tem, por exemplo, a conexão do centro-oeste com o norte, que vai facilitar muito o desenvolvimento, assim, de lugares no norte que não tinham tanto contato, não tinham como chegar tão facilmente. Então isso já vai ajudar muito. Outro setor é a energia, né, com crescimento de 60%. A gente vai ter, né, a construção de hidrelétricas, né, que assim, vão crescer muito pelo Brasil, né. Hidrelétricas são aqueles lugares, né, que a gente produz energia com a força da água, né, que está aqui embaixo, que eu coloquei, isso, por exemplo, é uma hidrelétrica. E aí a gente já tem a criação da hidrelétrica Furnas e a hidrelétrica, né, das Três Marias. Outras áreas, né, que a gente tem é a agricultura, por exemplo, ela ultrapassa as metas previstas, mas nada muito excepcional. E a gente também tem a educação, que também é, por exemplo, a criação com mais força de escolas técnicas aqui no Brasil, com uma implementação mais forte, ok? Então esse é o plano de metas que pode acabar caindo no vestibular, são esse plano de desenvolvimento nacional que era planejado pelo estado, pelo JK, era um plano, assim, extremamente otimista, como eu falei, vai ser um dos maiores planos, assim, mais ambiciosos que a gente vai ver na história do Brasil, para tentar desenvolver o Brasil e que vai crescer, ele vai até que, ser bem-sucedido em várias áreas, ok? A próxima coisa que a gente pode falar é a construção de Brasília. O que rola muito com o plano de metas é que ele vai ser um plano bastante, assim, enormemente, assim, ambicioso, como eu estava listando. Então a gente tem, por exemplo, esse rolê do capitalismo associado que não necessariamente é tão bom economicamente para o Brasil, porque a gente não vai ter a presença, a gente não vai ter um enriquecimento direto, assim, dos brasileiros. Então, se existia pelo assim, óbvio que as fábricas dão lucro, a gente vai ter mais mercado e tudo isso aqui dentro do Brasil, mas ainda assim o dono, a pessoa que lucrava mais, ela não ia pagar imposto para o Brasil, ela ia, sei lá, pagar imposto para os Estados Unidos, pagar imposto para algum lugar da Europa, porque, né, aquela empresa ela era de fora, então o lucro, assim, bruto mesmo, não ia ficar, por exemplo, aqui dentro.
E aí a gente tem o surgimento da construção de Brasília. A construção de Brasília é outra ideia, assim, mirabolante, assim, né, como algumas pessoas listam. Metassíntese das palavras de JK, que era, né, tentar, assim, era algo simbolicamente, fisicamente muito bom, porque era você tentar colocar, né, uma capital, um distrito federal lá no centro, que é para ajudar na interiorização do Brasil, para as coisas não ficarem centradas no Sudeste, para causar uma relação de conexão de, né, de Brasil. Agora a gente tem a Brasília que não é, sabe, São Paulo como é preferidinha, Rio de Janeiro, ou sei lá, Bahia, né, que no caso de Salvador. A gente não tem isso, a gente tem um Distrito Federal centrado nisso, que fica lá no Centro-Oeste, que era uma das regiões, assim, interiores, que mais não estava sendo exploradas na época, e ele decide instalar lá. Para vocês terem noção, algumas constituições antigas, a de 34, já adiante, se eu não me engano, de 34, já procurava assim ter essa construção de uma capital, né, de um distrito federal dedicado assim à política, a esse tipo de coisa, à capital do Brasil. Mas ninguém fazia, né? Ninguém estava botando em prática. E aí do nada, do nada assim, né? Eles já tinham planos e tudo, como eu falei, já tinha previsto na Constituição. O JK decide fazer essa construção da Brasília, decide ter, né, esse projeto, essa interiorização do desenvolvimento econômico brasileiro. E aí a gente tem, né, toda essa criação gigantesca. Muita gente duvidou, a UDN, por exemplo, olhou e falou assim: "Nossa, vamos aprovar". Sabe por quê? Porque ele vai cair de cara, né, a UDN tinha domínio no Congresso. Então falou: "Ele vai quebrar a cara nisso, o nome dele vai ficar sujíssimo, nunca que ele vai conseguir, sabe, construir uma cidade do nada". E aí, enfim, né, deu o banco, ele vai fazer. Então a gente tem um projeto arquitetônico, né, então toda a cidade foi construída, foi desenvolvida para isso, que né, foi feita pelo Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos que a gente tem aqui na história do Brasil, e um projeto urbanístico, né, de construir as coisas, enfim, pelo Lúcio Costa. E aí, né, a gente tem esse rolê de que vai ser essa construção gigantesca, então muita gente, assim, né, muito trabalhador vai sair das suas regiões, então seja do norte, seja do nordeste, né, que estava passando por um período um pouco complicado lá no nordeste, né, com aquela seca e tudo, vão vir tudo aqui para Brasília para trabalhar, vai mobilizar muita gente mesmo para vir para cá, que estava precisando de trabalho. Ninguém aqui até hoje, assim, sabe, por exemplo, estudos de, né, mais que mostram um lado negativo da construção do Brasília. Então ninguém sabe, assim, por exemplo, quantas pessoas morreram, porque dizem de fato que enfim, algumas pessoas, não conseguiram sobreviver, enfim. A construção de Brasília era uma construção bem grande mesmo, então óbvio que iam ter algumas lesões, a gente não sabe, né, se tem cadáveres que foram enterrados junto com as máquinas escavadoras, né, dentro das próprias edificações que existem em Brasília. Se teve, de fato, por exemplo, tem muita gente que diz que teve prática de castigos corporais contra esses trabalhadores, ninguém sabe. Se eles protestaram, né, contra melhores condições de vida de trabalho, porque disseram que houveram essas manifestações, esses protestos lá, mas ninguém consegue averiguar de fato se rolou, se surgiu isso mesmo. Então, a gente só sabe, assim, que os milhares de operários, né, ao término da obra, eles tinham poucas opções, eles vinham, assim, muito do Nordeste, de Goiás, do Norte de Minas Gerais, né, eles eram muito chamados, assim, conhecidos como os candangos, e, assim, ninguém sabe, né, na verdade não, ninguém sabe não, a gente sabe que ou eles foram devolvidos aos seus estados natais, ou eles foram viver, segregados em acampamentos semelhantes a favelas na periferia. Então, regiões que ficavam para fora do Brasil, de Brasília, mas muito próximos, né, a ponto que eles conseguissem morar em Brasília, não morar em Brasília, mas morar muito próximo e conseguir se deslocar até Brasília para trabalhar lá, caso, né, houvesse chances, prospecções de trabalho lá. E aí é desse processo que surgem as cidades satélites, né, que eu acho que vocês vão ouvir falar em geografia, nos 10 anos seguintes à fundação de Brasília. Cerca de 100.000 pessoas se tornaram favelados na nova capital, porque são cidades
satélites em que você morar em Brasília até hoje é algo um pouco mais caro, assim. Então, compensa mais para as pessoas mais pobres morarem nessas cidades que ficam, assim, grudadas da capital, grudadas de Brasília, e em que você, né, tem um trajeto um pouco maior, mas que compensa mais financeiramente, e aí eles acabam vivendo nessas cidades satélites, ok? Como tem esse trecho, assim, né, uma cidade inteiramente planejada que pretendia representar o esforço de afirmação da nacionalidade. Então, como eu falei, né, tem esse peso simbólico bem grande de afirmar a nacionalidade e o desejo de integração do interior ao centro, do país ao mundo, da tradição ao moderno. Então ele representava tudo isso. Então a construção de Brasília foi algo, assim, bem bom para JK, porque ele vai conseguir fazer em 3 anos a construção de Brasília, que é algo, assim, surreal, né, gente. Até hoje, quem nunca já viu alguma reportagem no jornal de: "Ai, era para ter feito algo aqui em São Paulo, sei lá, limpado o rio Tietê". Quantos anos está levando isso? Vários projetos, assim, que existem aqui, que a gente vê sendo deixado de lado. Agora imagina construir uma cidade inteira, uma cidade que era para ser o Distrito Federal do Brasil, do zero, em 3 anos. Ele conseguiu. Mas isso não quer dizer que não teve resultado financeiro. Então, assim, vai ter um investimento estatal gigantesco, muito elevado, né, muito impulsionado pela emissão de moeda. Então, ó, mais uma vez, Brasil emitindo moeda, ó, para ter, né, mais condição de conseguir bancar a construção. E isso gera o quê? O que a gente já tem visto ao longo da história do Brasil, desde lá, por exemplo, o encilhamento, inflação de moeda. A gente estava recebendo um empréstimo, assim, uma dívida externa, construindo uma dívida externa bem grande também, mas enfim, a inflação vai disparar. De 57, a gente tem, por exemplo, o crescimento, a gente tem uma inflação de 7% ao ano, ok. Logo depois disso, por exemplo, antes de 59, se eu não me engano, a gente tem, em 58, uma inflação de 24%. E como vocês veem, em 59, a gente tem uma inflação de 39%. Então, de fato, foi uma irresponsabilidade fiscal muito grande, porque, né, a gente utilizou os nossos recursos financeiros, tudo que estava disponível para a gente, mas não necessariamente significava que fiscalizamente, assim, economicamente era um negócio mais positivo, assim, para o Brasil num todo. Então, como eu estava falando, a gente tem a atração de empresas estrangeiras, então o JK não estava ligando de onde eram essas empresas, internacionalização da economia, então boa parte da economia brasileira, das fábricas, as donas, elas eram estrangeiras, e vai ocorrer durante a gestão do JK diversos escândalos de corrupção, envolvendo o governo, senadores e parlamento, não necessariamente com eles, com o próprio JK, mas assim muito em volta assim da política mesmo brasileira em geral, ok? E aí eu tô falando, né, dessa internacionalização de capital, que não sei o quê. Que é isso? Isso é o que, né, a história, enfim, a gente vai chamar de capitalismo associado, que pode acabar caindo, no vestibular, eventualmente. Esse capitalismo associado é justamente o que eu estava falando, né, é uma posição nacionalista não ortodoxa, não, perdão, não ortodoxa, eh, que é, assim, não comum, né, não é comum ao Brasil, onde o desenvolvimento nacional, ele não passa por rejeição ao estrangeiro, ele passa de fato por uma ênfase em parcerias com capital privado internacional. Então o que? A gente tem Vargas, por exemplo, sei lá, tendo uma economia muito mais protecionista. Então a gente foca muito em desenvolver indústrias brasileiras, em desenvolver uma economia brasileira para depois a gente ir para fora, para depois, então sei lá, vou dar um exemplo assim internacional, sei lá, Estados Unidos. Desenvolveu as empresas estadunidenses, desenvolveu a economia dentro dos Estados Unidos e depois abriu para conseguir, né, sei lá, tem multinacional aqui no Brasil, multinacional, sei lá, em qualquer país aqui da América Latina, México,
Chile, Uruguai, Argentina, mas primeiro desenvolveu a si mesmo antes. E aqui não. Aqui essa ideia de capitalismo associado é associar os dois, como está na palavra, entendem? É justamente equilibrar o desenvolvimento nacional sem ter que rejeitar o estrangeiro e focando em parcerias, em desenvolvimentos que tivessem investimento do capital estrangeiro, de capital privado internacional. Então, privado não é os Estados Unidos vindo dando dinheiro. Isso aconteceu também, não estamos negando isso. Mas o capitalismo associado é isso. É empresas de fora, sei lá, imaginem qualquer empresa que vocês sabem hoje em dia aqui, sei lá, Volkswagen, Ford, qualquer empresa assim internacional que a gente conhece, que está vindo aqui investir, construir fábricas aqui no Brasil. Isso é o capitalismo associado, ok? E aí, como tem aquela frase que eu falei, né, que o Roberto Campos, ele era um tecnocrata, ele era uma das pessoas, um dos economistas que auxiliavam o governo JK, e ele lista assim, para o Juscelino não interessava onde tá, interessava era onde está a fábrica, e não aonde o acionista mora. Não se ele é da Europa, dos Estados Unidos, enfim, isso não importava. O que importava era onde fica essa fábrica, ok? E aí eles atraíam as empresas, essas multinacionais, através de incentivos fiscais e creditícios. Então, olha, eu não vou fiscalizar tanto ambientalmente se você vier aqui fazer uma multinacional, que aí fica mais barato. Olha, eu não vou cobrar tanto de imposto se você vier aqui construir essa fábrica. Mais barato ainda. Olha, eu vou aqui, os nossos bancos brasileiros, eles cedem muito mais crédito para quem está querendo abrir fábrica internacional, para quem está querendo abrir multinacional. Melhor ainda, agora eu tenho, né, mais crédito. Então, tudo isso, esses incentivos, incentivaram a vinda das multinacionais aqui para o Brasil, ok? Só que tem consequências, como eu falei. Muitas vezes esse acionista que vai receber o maior lucro no final do tudo, né? No final de tudo, né? A mais-valia fica com esses caras. Ainda assim, não ia estar pagando imposto, não ia estar, né? A Receita Federal dele não era no Brasil, era em outro local, ok? Esse é o capitalismo associado. Outro conceito que a gente tem é diferente do JK, assim, do governo JK, é a administração paralela. Então a gente tem muito, eu falei lá atrás, essa relação muito forte de clientela aqui no Brasil. Então a gente tem um serviço público aqui no Brasil que ele é muito assim, ele se utiliza muito para distribuir favores, para distribuir emprego, a quem ajudava o governo a conseguir votos. Então, sei lá, vocês não já viram não aí, por exemplo, nesses escândalos de corrupção que estão rolando aqui, né, de um certo presidente aqui no Brasil, em que o quê? Ai, eu te dou um gabinete, você é meu filho, fica aqui. Essa relação da gente ver o Brasil, né, a gente como servidor público, né, caso fosse um funcionário público, dando favores, vendo, né, esse rolê todo como dar favores, dar um cargo, dar um gabinete ali, dar uma função aqui, vem ser meu assistente ali, fazer essa relação de clientelismo. E não só isso, no final ainda consegue, né, votos. Então isso é muito forte. E isso é um defeito para a nossa administração, porque, por exemplo, atrasa. Você não consegue desenvolver tudo, porque tudo tem uma burocracia ali, algo para fazer aqui, e não, peraí, tem que pegar aquilo ali, tem que pegar a aprovação de lá. E aí, o que, que o JK decide fazer para tentar fazer com que a administração fosse mais direta, né, mais rápida, mais eficiente, essa administração paralela. Então, e essa administração é essencial para conseguir, por exemplo, executar o plano de metas dentro do prazo, né, dos 50 anos de 5, esse tipo de coisa. Então essa administração faz o quê? Permite recrutar gestores dinâmicos, então gestores que não são necessariamente servidores públicos, não são administração pública, que são capazes de implementar rapidamente, né? Então, são gestores que vão conseguir articular, fazer com que o plano de metas fosse cumprido de forma mais rápido, criando condições
para o governo driblar o conflito. Então, né, como eu falei, essa ineficiência da administração pública, esse clientelismo, esse empreguismo. Então, era deixar toda essa administração pública que tinha esse rolê clientelista defeituoso, esse empreguismo meio chato, e deixar para gestores dinâmicos que não são servidores públicos cuidarem de organizar, de administrar o plano de metas. E foi isso que ajudou, né, possibilitou a execução desse plano dentro do prazo, ok? E a gente tem várias coisas, a gente tem Nova Cap, a gente tem ISEB, como eu estava falando, Sudene, a Sudene, por exemplo, ela é uma instituição, né, uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Então é uma autarquia que a gente chama, enfim, gente, não vou entrar muito no tema, mas ela é uma autarquia que cuida de desenvolver o Nordeste, né, porque vocês sabem que desde já faz um tempo que o Nordeste tem diminuído economicamente lá desde o Brasil e colônia, tem passado por um período de seca muito forte e aí, né, tem enfraquecido economicamente muito de forma assim gigante. Então, por exemplo, ele já criou a Sudene para cuidar do desenvolvimento do Nordeste. Se eu não me engano, a Nova Cap foi muito focada em ajudar na construção de Brasília. Esse tipo de coisa, fazer com que essas coisas que ele queria cumprir aqui no Brasil não ficassem dentro da administração pública. Beleza? Essa é a administração paralela e o capitalismo associado. Como eu falei, a gente tem consequências e, além disso, uma coisa muito legal de falar agora no governo JK e antes, assim, enfim, é um tema que a gente pode tratar muito aqui, dentro da nossa aula e que marca muito, é muito legal, é a efervescência cultural. Então a gente vai ter, assim, um desenvolvimento cultural muito interessante, muito legal também nessa época, importante de falar. Então, assim, expressa principalmente no cinema e na música. Então, a gente vai ter o surgimento da bossa nova, se eu não me engano, vai ser como as pessoas listam, assim, curta e intensa, porque ela vai de 58 até 63, mais ou menos. E aí, né, é essa fusão de jazz norte-americano com samba, e era um samba, assim, ritmicamente mais simplificado, então ele não tinha ele era mais tranquilo, né, ele era simplificado numa batida, ele era capaz de comportar as harmonias mais sofisticadas, né. Não sei se vocês conhecem, deviam conhecer Garota de Ipanema, é um clássico, nossa, maior símbolo, assim, da bossa nova, né. Né, tem agora a Anitta, por exemplo, revivendo para vocês verem como o Brasil é cultura, com Girl From Real, por exemplo. E aí, né, tem vários compositores, assim, essenciais, o João Gilberto, Tom Jobim, estão envolvidos em Garota de Ipanema. Tem Vinícius de Moraes, que era um poeta também, assim, muito bom. Né, como eu falei, tem Garota de Ipanema, tem Chega de Saudade, Lobo Bobo, O Pato. Se vocês quiserem ouvir essas músicas um pouco, é muito interessante conhecer um pouco mais da cultura brasileira. E assim, a bossa nova, né, ela ganha o mundo, ela não fica só no Brasil. Ela vai ser exportada para muitas, partes do planeta, vai ir muito para os Estados Unidos e pra Europa. Vai ter muita rentabilidade, então vai ser lucrativo. Inclusive o Frank Sinatra, né, vai gravar um pouco de bossa nova. Se eu não me engano, tem aqui, ele vai sustentar um disco inteiro, né, dele, mais o Jobim, Antônio Carlos Jobim. Enfim, né, realmente vai ter uma ótima rentabilidade, vai ser muito exportada, e também vai ser assimilada por vários gêneros de música popular ao redor do mundo. E mais uma vez, vai dar, na verdade, né, grande visibilidade ao Brasil, né, dando uma atenção, projetando o Brasil internacionalmente. Então agora, né, as pessoas, né, têm algo para se lembrar do Brasil. Hoje em dia, sei lá, a gente não pensa que tem muita gente que até hoje, assim, de fora, é gringo, que pensa em bossa nova, por exemplo. Hoje em dia a gente também pensa muito em futebol, mas enfim, na época, assim, vai, né, realmente vai dar um grande nome para o Brasil agora, musicalmente falando. Cinematograficamente, a gente também pode falar de várias coisas. A gente vai ter o desenvolvimento bom. Uma coisa que eu não coloquei aqui são as chanchadas.
As chanchadas eu falo porque já caiu, assim, a gente vai falar isso mais pra frente, mas já caiu meio um pouquinho, assim, na Unicamp. E a chanchada, assim, ela era um tipo de cinema muito mais simples, simplista mesmo. Ele não tinha um roteiro elaborado, ele não era super cult, como a gente chamaria hoje, né, tipo, ai, super inteligente, que não sei o quê. Não, ele era uma comédia simples, direta, numa linguagem muito básica. E isso rende muito, assim, é muito bom financeiramente, isso é o que mais vai vender na época. Por quê? Porque ele era mais aberto ao público. Todo mundo conseguia ter acesso, todo mundo conseguia entender. E aí, né, é assim, é o que mais vende, era o que era mais popular, assim, na época mesmo, de fato. E aí não só isso, né, a gente tem a contraposição do cinema novo. O cinema novo no Brasil, assim, vai ser um movimento cinematográfico brasileiro, assim, inspirado pelo neorrealismo italiano, nouvelle nouvelle vague francesa, não sei nem se é assim que se fala, mas enfim, é um movimento, assim, com um tom realista, então ele quer muito discutir os problemas, questões ligadas à realidade nacional. A gente tem um grande marco, né, que é o Rio 40 Graus. O Rio 40 Graus, assim, é gigantesco, porque, enfim, ele vai gravar várias áreas do Rio de Janeiro, assim, bem legais. Então a gente tem Copacabana, outras regiões, mas não só isso, ele vai registrar um morro do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro. E isso é muito importante, ele vai mostrar crianças descendo do morro, como se elas estivessem, assim, se apossando do Rio de Janeiro, mas também mostrando a pobreza brasileira. Isso, inclusive, vai ser algo, censurado. Durante um ano, se eu não me engano, Rio 40 Graus vai ser censurado pelo Departamento de Segurança Pública. Não lembro exatamente qual era o nome do cara, estava anotado aqui. Ah, aqui. Geraldo de Menezes Cortez, ele era chefe do Departamento Federal de Segurança Pública e ele vai, tentar censurar o Rio 40 Graus no discurso de que, o filme, além de comunista, era mentiroso, porque os termômetros oficiais da cidade de Rio de Janeiro só tinham marcado no máximo até então 30 graus. Era esse a razão dele para ele censurar. Mas enfim, eventualmente depois se o 40 graus consegue voltar à legalidade. E enfim, a gente vai ter, né, ele é muito focado em demonstrar a realidade nacional brasileira mesmo. Então, é uma linguagem, inspirada por traços culturais brasileiros, e tendo como protagonista em diversos filmes a parcela da população marginalizada. Mas ainda assim, esse filme, esse tipo de cinema tinha uma linguagem um pouco mais hermética, que é uma linguagem um pouco mais difícil de ser alcançada por toda a população. Então, né, não se espalha tanto popularmente quanto a chanchada, mas assim, culturalmente é gigantesco, né. Então é muito grande, modifica a história do cinema do Brasil, modifica o Brasil, e também se sobrasse tempo, né, porque a gente vai falar o que acontece depois, modificaria o mundo. Então a gente tem o Nelson dos Santos, que é quem dirige o o Rio 40 Graus. A gente tem o Glauber Rocha, por exemplo, que dirige Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nossa, gente, filme gigantesco, muito bom, eu recomendo. Se vocês Quando vocês forem descansar no feriado, tentem ver um desses filmes. Eu gosto muito de o meu favorito é Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas tentem ver, são muito bons, assim. Vidas Secas é dirigido pelo Rui Guerra, também é o filme, assim, do livro Vidas Secas, então, assim, muito bom, e são filmes que inclusive, como eu falei, vão ser censurados na época. E outra coisa que é legal de falar, teatro de arena. É um conjunto de jovens atores, encenadores que queriam, né, pretendiam-se como modernistas e estavam comprometidos com o teatro realista, assim. Vai ter inclusive influências aqui na São Francisco, o teatro arena que vai gerar muito teatro oficina, se eu não me engano, né, que, são grupos que vão surgir depois, né, do teatro de arena, oficina, opinião. Jackson, que é meu amigo, que é monitor de redação, por exemplo, ele sabe muito mais sobre isso do que eu, mas enfim, eles vão construir uma dramaturgia, vão tentar pelo menos construir uma dramaturgia, assim, brasileira, integralmente brasileira, uma cultura, de fato nossa. Tudo isso é importante de falar, que é algo assim, eu citei inclusive a gente tem o Matarazzo, por exemplo, vocês reclamaram, vocês ouviam falar tanto da minha redação no Enem, que caiu justamente sobre isso, uma das coisas que eu tentei falar sobre foi
sobre no Enem foi sobre isso, foi sobre a nossa efervescência cultural e como ela foi desconstruída, desmontada e nunca conseguiu voltar a ser a mesma depois da ditadura militar. Todo esse cinema novo, por exemplo, foi abolido, foi extremamente censurado depois, assim, como vocês viram, na época já teve censura, nossa, então foi totalmente na ditadura militar. Bossa Nova também, como eu listei, foi de 58 a 63. Por quê? 64 a gente tinha ditadura. Teatro mais ainda. Então foi tudo abolido, foi tudo destruído nessa época e nunca conseguiu voltar a ser o mesmo. Então imaginem o que que a gente seria do Brasil, assim, em termos culturais, se a gente tem o próprio Matarazzo, que eu falei que foi o cara que construiu Hollywood lá nos Estados Unidos. Então imagina isso hoje em dia. E tudo destruído pela ditadura militar. E aí, por fim, gente, me estendi demais já. A gente vai falar do resultado, né? Eu tô falando assim que o JK vai ter aquele rolê de capitalismo associado, aceitar investimento de todo mundo, constrói Brasília com toda a grana necessária em 3 anos. Mas tem um rolê, né? Tem um preço a se pagar, né? É o que a gente chama preço desse otimismo tão positivo assim do JK. E o que vai acabar é que o JK, né, assim, no final, o plano de metas que ele constrói sai caro para a população. Porque esse processo de desenvolvimento econômico, que foi capaz de integrar o setor industrial local, à estrutura econômica mundial, então tentar colocar, né, a nossa indústria local brasileira dentro da economia mundial, ele não vai pelas próprias pernas, ele vai através de empresas multinacionais. Então é como está escrito em Brasil uma biografia. O plano de metas ele viabiliza as condições para o ingresso do Brasil em um estado avançadíssimo de industrialização, mas sem criar condições reais para isso. Então a gente não tem indústrias brasileiras que estão num nível de estágio avançado. Não, a gente tem multinacionais vindo para cá desenvolver um estágio avançado de industrialização aqui no Brasil. Então a gente vai ter, sei lá, um acelerado crescimento econômico, né, de 57 a 61, uma média assim de crescimento de PIB de 7% ao ano, que é um número positivo, assim, bem grande. Vai agravar o processo de concentração de renda, então, ao mesmo tempo que a gente tem um PIB maior, um produto interno brasileiro maior, a gente ainda assim tem uma concentração de renda grande. Né, aumento dos desequilíbrios econômicos regionais. Então, sei lá, enquanto São Paulo estava ganhando muito com as multinacionais, o Nordeste estava passando fome, o Norte estava em situação crítica. Então, assim, né, querendo ou não, a gente, nesse momento, a gente tem um crescimento da desigualdade regional aqui no Brasil que a gente vê até hoje, né? Que a gente vê algumas capitais como São Paulo riquíssimas, né? Com dinheiro, por exemplo, para bancar a própria vacinação de 100% da população e que outras regiões dependem muito mais da situação da condição federal do que, sei lá, gostariam às vezes. As empresas estrangeiras assumem controle dos setores de desenvolvimento econômico brasileiro com muita facilidade. Então, a gente tem, né, empresas estrangeiras intervindo aqui no nosso desenvolvimento, né, de forma muito fácil, né, como eu falei, o JK deixou nesse rolê de capitalismo associado. Tanto que em 1960, as 4 maiores multinacionais do setor automobilístico no Brasil produzem 78% do total de veículos suficientes para abastecer a demanda do Brasil. Então, assim, essas 4 maiores multinacionais, elas conseguiam produzir 80% do que havia de demanda. Então, por exemplo, em 68, a Fábrica Nacional de Motores, que a gente tinha, a FNM, ela, de fato, só ia conseguir, por exemplo, cumprir 20% e vai à falência e é vendida para a Alfa Romeo, que é uma multinacional. Não só isso, mais uma coisa, aumento constante dos déficits da balança de pagamento, né? Porque a gente tem uma dívida externa que estava aumentando, a gente estava aceitando investimento dos outros países, e aí, consequentemente, a gente tem uma dívida maior. E o JK ele não consegue economicamente pagar os juros, não aceita as diretrizes da FMI, que se eu não me engano a FMI é uma organização internacional de pagamento de dívidas. Eu esqueci, Fundo Monetário Internacional. É um banco internacional que tenta, né, organizar como isso ia acontecer pelo mundo. E aí, em 59, a gente vai ter que romper negações com a FMI e vai perder todo o crédito, todo o nome que tinha, assim, o nome sujo do Brasil agora pelo mundo, assim, bancário.
E o governo opta por crescer com inflação. Só que isso, né, óbvio, vai gerar descontentamento generalizado na população, mas vai agradar as empresas, porque a inflação ela é ruim para as pessoas que, né, estão pagando, não para as pessoas que estão vendendo, assim, necessariamente. E ainda mais essas empresas que não ficam no Brasil, porque, né, aqui a gente tem um ciclo. Se o cara que está vendendo tá vendendo muito caro, ainda assim ele vai pagar muito caro. No caso, não, a gente tem multinacionais, então elas estão vendendo muito caro e estão pagando um preço normal lá nas coisas que eles têm que comprar lá fora, entende? E, enfim, isso é intencional, assim, de uma certa forma, como eu falei, optou por crescer a inflação, principalmente porque o JK sabia que ele não ia conseguir se eleger. Ele mesmo, assim, o JK não ia conseguir. O PTB, PSD ia ter que indicar outro nome, e eles também calhavam de não ter um nome tão forte assim. Na época eles estavam meio, como que eu vou dizer? Vagos de nomes bons para indicar a presidência. Eles estavam, né, já com medo. Vocês estão vendo a UDN toda hora fazendo de tudo para ganhar uma eleição. Então ele falou: "Cara, vou deixar a UDN ganhar, né, essa rivalidade aí, essa próxima eleição, porque eles vão ter que lidar com a inflação. Eles vão ter que ter uma política de austeridade econômica, né? Austeridade econômica eu já citei para vocês, né, começar a segurar os gastos. Então, por exemplo, diminuir salários, conter a inflação. E tudo isso, ó, por exemplo, você está contendo a inflação, mas você está diminuindo o salário. Ninguém vai ficar feliz com isso. Então vai rolar isso. Então o plano dele era justamente, vamos deixar esse pessoal aí da oposição lidar com as consequências do que a gente fez, que aí depois quando a gente voltar, a gente volta com tudo. Já tinha até frase, né, JK 65. Só que em 64 a gente tem um golpe. Então, JK, inclusive, depois da gestão dele já vai para a Europa passar um tempo, porque ele sabe que só depois ele vai conseguir tentar se reeleger. Mas enfim, gente, é isso. Aí, de novo, peço perdão por chegar aqui em gravação. Como eu falei, o JK já tinha esse plano, né, de né, instaurar a inflação, que eles não sabem é que eles estariam muito próximo de um golpe militar. E aí a gente vai ter uma aula, né, para falar de Jânio Quadros e João Goulart, a gente vai falar desses dois governos. Então, spoiler, Jango é eleito depois para presidente, ele tinha um apelo popular bem legal, assim, como eu já mostrei. Mas eventualmente é ele que vai sofrer o golpe militar. E a gente vai falar disso, né? A gente vai tá encaminhando. Então a gente só teria uma aula desses dois aí, depois 3 aulas de ditadura militar. Eu coloquei só 3 no início do ano, porque no caso, no cronograma do ângulo era 2, eu tentei aumentar para 3, achando que ia ficar muito apertado, mas vocês sabem que a gente tá sobrando aula, né? Então talvez ocorra da gente ter 4 aulas de ditadura militar, no máximo, assim, uma aula de revisão. E aí a gente conclui o ano. Olha só como a gente está muito próximo das revisões, hein? A gente conclui dando América Latina no século XX, ok? É isso, gente. Enfim, até a gente tem feriado, né, semana que vem, então descansem bem, e qualquer coisa vai ser avisado pela coordenação. Tchau.